O Partido Socialista, depois de ter tomado conhecimento dos últimos resultados do desemprego na região autónoma da Madeira, gostaria de fazer uma declaração sobre aquilo que entende que deve ser os caminhos a perseguir nos próximos tempos. Antes disso, gostaria de fazer algumas notas sobre os dados conhecidos. Entre março de 2012 e março de 2013, estamos a falar de um ano de execução do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, o governo do PSD, o governo de Jardim, gerou quase 3.800 novos desempregos, fixando o valor global do desemprego em 25.300 desempregados, cerca de 20%, a taxa mais alta desde o 25 de Abril. O Governo Socialista dos Açores, já agora por comparação, julgo que é importante comparar coisas comparáveis, gerou no mesmo período menos de metade dos desempregados da região autónoma da Madeira, cerca de 1.700. Obviamente que a crise também afeta os Açores, mas gerou apenas metade daqueles que o Governo de Jardim gerou. E fixou o desemprego, e é preciso notar esta nota, fixou o desemprego em 12.800 desempregados, cerca de metade o que está registado na região autónoma da Madeira. Ou seja, a crise também assola os Açores, o desemprego também cresce nos Açores, mas nós estamos a falar de valores que são metade daqueles que se verificam na região autónoma da Madeira. Ora, parece-me óbvio que assim se compreende e de alguma forma fica demonstrado as vantagens de uma política responsável, de uma política de boa utilização dos fundos públicos, que seja sensata e que tenha por finalidade a atenção às pessoas e à criação de emprego. Ora, continuando a olhar para os dados, a distribuição de emprego na região autónoma da Madeira em 2 anos do Governo de Jardim foi de 16.000 empregos. O Governo de Jardim distribuiu 16.000 empregos. Mas mais grave, o Governo de Jardim abandonou, e isto é muito importante, os jovens, porque a cota de desemprego jovem na região autónoma da Madeira é a mais alta do país, mais de 50%, e atinge mais de 14.000 jovens. E isto é, de facto, um flagelo significativo que tem que ter uma luta muito enérgica que o Governo não está a fazê-la. Ou seja, nós consideramos que um Governo que deixa os jovens para trás, como está a acontecer, é um Governo preso ao passado e um Governo sem perspectivas de futuro. Desemprego de longa duração é também outro fenómeno deste Governo de Jardim. A demonstração de total incapacidade deste Governo está refletida neste desemprego de longa duração, ou seja, um desemprego de mais de um ano, que atinge, como os dados demonstram, mais de 17.000 desempregados. São 17.540 pessoas que estão há mais de um ano desempregadas. Mas mais grave, além de estarem há mais de um ano desempregados, o governo PSD-CDS, a par deste governo PSD Madeira, reduziu o valor do subsídio de desemprego, reduziu o tempo de benefício desse subsídio de desemprego e cortou esse subsídio de desemprego. Ou seja, estas pessoas que estão há mais de um ano agora também não têm meios para subsistir e, portanto, estamos a falar de 17.500 pessoas que estão sem qualquer rendimento para poderem subsistir na região autónoma da Madeira. Ora, perante este diagnóstico, que consideramos obviamente tenebroso e muito grave, fica claro para o Partido Socialista que existem duas visões distintas da governação. A primeira é a visão do governo do PSD, que considera ser fundamental, do nosso ponto de vista, estar de cócoras perante a República, sem apresentar alternativas ou soluções distintas daquelas que estão em vigor, que assina e que propõe um plano de ajustamento que nós consideramos intolerável, onde prevalecem sobretudo a austeridade e os sacrifícios, matando completamente a procura interna. Um governo que tem um plano silencioso, ou um pacto, melhor dizendo, silencioso com o governo PSD-CDS, que destrói a economia local. Aliás, é bom dizer que o governo regional fez da economia da Madeira aquilo que está a fazer hoje com a costa litoral da região autónoma da Madeira, que transformou completamente num estaleiro, e é isso que aconteceu também com a economia regional. Um governo que ignora, por isso, a necessidade de uma agenda económica, não tem agenda económica. Um governo que mantém o que é favorável à sua continuidade no poder, mesmo que isso tenha por consequência o desmantelamento completo da Madeira. O exemplo é os dinheiros que se gastam no Jornal da Madeira, os dinheiros que continuam-se a entregar às sociedades de desenvolvimento, enfim, os dinheiros que infelizmente continuam-se a entregar a entidades que não têm contributo para, nem só para a economia, mas também para a sociedade madeirense. E, portanto, um governo que, perante tudo isto, não pede a revisão formal do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, não apresenta soluções para a Lei de Finanças Regionais, não apresenta soluções para este Plano de Ajustamento Económico e Financeiro que sejam distintas daquelas que estão a ser feitas e limita-se a fazer aquilo que disse hoje Jardim, que é ter uma visão tácita da negociação. Ora, uma visão tácita da governação é não ter visão nenhuma, é não ter absolutamente nenhuma solução. E isto é a visão do PSD. A outra visão é a visão do Partido Socialista, que considera, primeiro, fundamental
trabalhar no ajustamento das contas públicas, consideramos que esses compromissos de ajustamento das contas públicas é muito importante. O Governo Regional do PSD destruiu as contas públicas da região e nós temos que recuperá-las para recuperar a credibilidade da governação, mas para isso é preciso também ter, em paralelo, uma agenda económica para combater o desemprego e um plano de urgência social para salvar os madeirenses que estão à margem deste crescimento económico. Isto é absolutamente essencial e isto é muito diferente daquilo que o Jardim está a fazer. A visão do PS passa por um novo modelo do plano de ajustamento económico e financeiro e sobre isso nós temos contas prestadas e contas dadas. Nós já apresentamos e vamos continuar a fazê-lo e a insistir várias propostas de alteração do plano de ajustamento económico e financeiro, mas fizemos mais. Apresentamos na Assembleia da República um projeto de resolução para alterar o plano de ajustamento económico e financeiro, coisa que nem o PSD nem o CDS da Madeira tiveram a ousadia de fazer, apesar de estarem a dizer que estão contra. E, portanto, só está contra quem demonstra que tem soluções alternativas e só o PS o fez até agora. Passa também por uma lei de finanças regionais adaptada à nossa realidade, coisa que também o PSD e o CDS não têm nenhuma noção do que querem fazer, porque pura e simplesmente limitam-se a aceitar esta lei de finanças regionais que o PSD e o CDS apresentaram, que matará com certeza todos os meios de recuperação da economia regional. Passa também por não permitir a morte da lei de meios. Nós temos mais de 400 milhões de euros a receber da República, do PSD, do Governo do PSD e CDS, que pura e simplesmente não recebemos. É preciso saber se vamos receber ou não vamos receber e o Governo do PSD tem que fazer alguma coisa sobre essa matéria. E passa também por um plano de apoio social que assegure a dignidade aos que ficam à margem do crescimento económico, como eu já disse. Ou seja, vendo estas duas visões, é possível concluir que, perante um modelo que Jardim apresenta, percebemos que o único emprego que Alberto João Jardim está verdadeiramente interessado em conservar é o seu próprio emprego. Já o fez com a questão da acumulação de reformas, em que demonstra que estava muito interessado e esteve muito interessado e fez tudo para não perder a reforma em acumulação com o seu ordenado, mas este tipo de atitude mostra, do nosso ponto de vista, o egoísmo da governação e reflete, e permita uma expressão, que o que é o Jardim hoje na região autónoma da Madeira. Não passa, infelizmente, de um ditador zeco de aldeia que humilha e pune os seus cidadãos em proveito próprio. E isso é absolutamente lamentável e nós não deixaremos de denunciar este tipo de comportamento. Portanto, sendo assim, julgamos que o povo da Madeira tem hoje duas visões distintas. Tem a visão do governo do PSD na Madeira sobre aquilo que é um modelo que, do nosso ponto de vista, destrói as bases da sociedade madeirense e mata a economia, criando níveis elevadíssimos de desemprego, conforme se vê, e um modelo do PS que assume um compromisso e compromissos de ajustamento muito claros com as contas públicas da região, mas exige solidariedade com propostas executíveis e realistas, introduzindo uma agenda para a economia e assegurando a criação de emprego, tratando também dos mais fracos. Isto parece-me duas visões completamente distintas e que espero que a população da Madeira esteja atenta a estas diferenças significativas.